Fala, rubro-negras e rubro-negros do meu coração. O nosso vídeo de hoje é um pouquinho diferente, é em outro formato, né? Até porque o Flamengo acabou de vencer o Volta Redonda pelo Campeonato Carioca, assumiu aí momentaneamente a vice-liderança, foi a 15 pontos, tá só 2 atrás do líder Fluminense. Inclusive, a dupla Fla-Flu é a única que permanece invicta no estadual, tá? Flamengo e Fluminense ainda não foram derrotados. O Fluminense tem 17 pontos, o Flamengo agora chegou a 15, então assumiu a vice-liderança de forma momentânea. E o nosso vídeo seria para falar do pós-jogo, justamente dessa partida, dessa vitória sobre o Volta Redonda. Só que tem algumas questões que eu pensei aqui. Primeiro que eu quis fugir um pouco da normalidade, né? Eu acho que o pós-jogo é um pouco mais do mesmo, até porque todo mundo viu a mesma partida. A gente pode até ter algumas opiniões divergentes sobre alguma peça, algum setor e outro, mas no geral é um pouco mais do mesmo. E como quem acompanha a gente aqui nas lives sabe que eu falei assim, cara, para mim, os dois testes de fato do Tite nesse início de 2024 serão os clássicos, né? Primeiro contra o Vasco, depois contra o Botafogo, até chegar ao do Fluminense, que é no final desse mês, bem no finalzinho desse mês, lá para o dia 25. Então, eu não consigo tirar como base para fazer projeções para vocês, seja de evolução do Flamengo, seja de repetição de problemas do Flamengo, em uma partida em que o adversário naturalmente é muito inferior ao Flamengo, né? E que o time do Flamengo foi mexido também. Não é um time que o Tite vai manter, por exemplo, para o clássico contra o Fluminense, para jogos mais importantes, para jogos mais relevantes, né? Então, como eu não consigo fazer uma projeção com base só nesse jogo, de forma isolada, nessa vitória de hoje, eu pensei assim, cara, o que eu posso fazer um pouquinho de diferente para a gente sair dessa normalidade? E como vocês sempre perguntam, não só vocês, mas olhando as redes sociais durante o jogo também, muita gente aponta sobre, cara, quais as evoluções do time do Tite de fato? Tem evolução? Não tem evolução? Tem alguma coisa positiva? Você já vê algo positivo? Só tem coisa negativa? Acabou pro Tite? Porque tem muita gente que já fala assim, cara, o Tite não vai vingar no Flamengo, ele não tem o DNA, etc, etc. Então eu decidi fazer pegar como base um resumo de tudo que já aconteceu nessa temporada específica, separando os trabalhos do Tite de 2023 e 2024, o que nós vimos em 2024, se realmente preocupa já, se é início de temporada, o torcedor tem que ter paciência, enfim. Então, vou aproveitar esse climinha de vitória até para falar um pouquinho mais leve sobre essas questões. E eu acho que sim, tá? Eu acho que é um momento de preocupação. Isso não quer dizer que eu não acredite no Tite, eu acho que o Tite tem plenas condições de conseguir fazer esse time encaixar, de conseguir implementar suas ideias, de conseguir fazer o Flamengo de fato render muito próximo ao que pode, ou até nos surpreender também. Eu acredito no potencial do Tite, eu acredito na qualidade do Tite para isso. Mas ainda é muito pouco, tá? E é preocupante porque, assim, apesar de ser início de temporada, nós passamos por 2 testes que, para mim, são considerados importantes. O Vasco e o Botafogo. E foram 2 testes que deixaram muito a desejar. Então, eu acho que o Tite ele já precisa começar a se mover para encontrar mudanças efetivas, sabe? Eu acho que, por exemplo, ele precisa encontrar uma forma de aproveitar melhor tudo aquilo que o De La Cruz pode oferecer. Ele fala muito que o De La Cruz é um externo, né, flutuante, que ele vai jogar ali pela direita, mas na verdade o De La Cruz ele não fica nem muito pela direita, ele vem sempre puxando ali pelo meio, o time fica meio desequilibrado. Contra o Vasco, até achei o Flamengo interessante em alguns momentos, mas contra o Botafogo, o Flamengo não foi interessante em momento nenhum. O Flamengo deixou muito a desejar. O time do Flamengo, do Tite, de 2024, é um time muito pouco criativo. E isso é muito curioso, porque o Flamengo tem jogadores criativos, né? O Cebolinha é criativo, o Arrascaeta, não preciso gastar uma saliva para falar sobre a criatividade do Arrascaeta. O próprio Pulgar é um jogador interessante, o Gerson, que está sendo alvo aí de muitos torcedores, é até um ponto de discordância comigo, mas também é um jogador criativo. Enfim, o Flamengo tem um meio muito forte e aproveita muito pouco esse meio, né? E aí eu tô falando, voltando um pouquinho ao jogo do Botafogo principalmente, que foi o que me deixou preocupada de fato, porque o de hoje foi mexido, né? Foi modificado e não é a base do que o Tite pelo menos indica que vai utilizar. E eu acho que o Tite precisa encontrar uma forma de aproveitar melhor as características do De La Cruz, tá? E aí, nisso pode envolver várias questões. Então, assim, acho que a situação é preocupante?
Acho que é preocupante sim, porque eu acho que, apesar de ser início de temporada, o Flamengo poderia mostrar mais. Um outro exemplo, o segundo tempo do Botafogo é muito pobre. O Botafogo não constrói nada, o Botafogo ele deitou no 0-0. E o Flamengo não teve condições também de mostrar nada, de aproveitar essa fraqueza do Botafogo, essa irrelevância do Botafogo. E aí você pega assim, cara, existe algum ponto positivo? Eu acho que existe, mas eu vou terminar de focar aqui essa minha análise num resumo de time de Tite das questões que devem ser modificadas. Eu acho que o Tite precisa encontrar formas de fazer este time encaixar de um jeito mais rápido, tá? Porque apesar de ainda ser carioca, e ele ainda ter essa possibilidade, como teve hoje, de mexer no time, de testar uma outra opção aqui, uma outra opção ali, ele precisa fazer a sua espinha dorsal encaixar. Ele precisa fazer esse time funcionar. Falta este encaixe. Você percebe que este time não está encaixado. Você percebe que não tem conexão entre os setores, né? E aí, volta ao ponto. Tem muito a ver com a utilização do De La Cruz, porque eu já falei isso até numa live. Eu acho que se você for insistir nesse esquema com o De La Cruz, então você precisa mudar o seu ataque. Você precisa, por exemplo, optar talvez por uma mudança, que aí muita gente vai questionar, mas você precisa optar por uma mudança com BH e Gabi, porque vai te dar mais profundidade, vai te dar mais mobilidade, né? O De La Cruz, ele tem errado muito, e aí eu vou desconsiderar até o jogo com o Botafogo, que eu acho que ele foi muito mal, tá? Vou pegar até o jogo do Vasco como referência. Você vê que o De La Cruz, ele erra muito o último passe, por uma questão de entrosamento? Também, mas por uma questão que o nosso ataque também está muito estático. Acho que se você tiver um ataque mais móvel, que consiga te oferecer mais possibilidades dentro disso, você vai até ajudar o De La Cruz caso você queira mantê-lo nessa posição. Uma outra possibilidade para o Tite é mudar o De La Cruz também. Muita gente fala isso, né? Eu não bancaria o Gerson, deixando claro. Eu acho o Gerson um jogador muito interessante, de projeções de espaço. Não acho que falta raça no Gerson, tá? Muita gente fala de sono, eu não acho. Eu acho que falta uma criatividade ali no Gerson. Eu acho que ele segura a bola demais, ele poderia soltar mais rápido. Poderia, de fato, ser um segundo volante mais móvel ali para poder ajudar. Mas talvez seja interessante você mudar também. Você trazer, então, o De La Cruz para esse lado. Você utilizar o De La Cruz de uma outra forma. Eu acho que a utilização do De La Cruz prejudicou um pouco o Tite, porque em 2023, por exemplo, você via o Tite, você via uma ideia de Tite, né? O cara de 2 pontas. Você fala, pô, isso é típico do Tite, 2 pontas, tal. Você via umas ideias de Tite. A partir do momento que ele tenta usar o De La Cruz como um titular e que ele mexe, você já vê, por exemplo, o Cebolinha, que já não consegue render tanto, justamente por essa mobilidade aqui, né? Esse movimento aqui mais para dentro. O Cebolinha acaba ficando muito solto lá sozinho, muito difícil a bola chegar, ele tem tomado algumas decisões erradas. O Pedro muito estático também. Enfim, eu acho que o Tite ele precisa urgentemente mudar. Ele precisa mudar, seja de esquema, seja de peças. Ele tem leques para isso. Ele fala muito sobre vários jogos dentro de um, mas você vê ele muito firme dentro de uma ideia que neste momento não está funcionando. E ainda é um período de teste. Eu não estou nem focando tanto no jogo de hoje, porque como é um adversário muito inferior ao Flamengo em questões de qualidade, assim como os outros que o Flamengo vai enfrentar até chegar ao Clássico Fluminense, eu acho que era a oportunidade de você testar sim o Gabigol e o BH, mas junto com seus titulares, sabe? Você, por exemplo, testar o Losango com o Gabigol e com o BH. Tem muita gente que fala também que pode ser uma possibilidade o Pedro e o Gabi juntos. Enfim, então, há um leque pouco explorado pelo Tite. Essa é a minha grande questão com o Tite. Há um ponto positivo, Bia? Há ponto positivo. Eu acho que defensivamente o Flamengo já é mais sólido. 2023 a gente viu o Flamengo sofrendo com qualquer bola. O outro time não precisava de um lance para entrar, fazer um gol, era numa facilidade tremenda. Assim, eram gols ridículos que o Flamengo tomava, patéticos. E hoje o Flamengo é o time menos vazado do Campeonato Carioca. É um time que sofre menos gols. É um time que não dá tantas possibilidades assim também aos seus adversários. E eu estou considerando os 2 adversários mais fortes do Flamengo, os testes de fato. Então eu acho que o Flamengo é um time, eu até anotei aqui para vocês, dos pontos positivos, exatamente isso. Não é um time tão vulnerável quanto já foi. Sabe? Eu acho que defensivamente o time começa ali a dar um indício de ser mais competitivo, pelo menos, sabe? Eu acho que o Flamengo sofre menos
defensivamente do que sofreu. Eu falo muito também sobre a questão em lives, sobre a questão do time marcar mais na frente, né? O Pedro e o Arrasca contribuem muito pouco com a marcação do time, principalmente no esquema que o Tite quer da marcação. O Flamengo acaba marcando só com 8 jogadores, porque esses dois, eles não fazem o seu papel. Mas acho que ainda assim o Flamengo é mais sólido um pouco defensivamente. Então acho um ponto positivo. Não acho que é motivo de desespero, né? O Flamengo, como eu disse, chegou aí à vice-colocação do campeonato estadual. É o time menos vazado, é um time invicto ainda, assim como o Fluminense, que neste momento para mim é o adversário mais forte, então vai ser um grandíssimo teste. Eu não vou conseguir levar em consideração todas as evoluções que o Flamengo vai apresentar com adversários mais fracos. Eu vou realmente querer ver o Flamengo contra o Fluminense para entender, para ter projeções, para poder ter algumas opiniões melhores, se o Tite abriu mão de algumas convicções, se o Tite conseguiu promover algumas mudanças, se ele conseguiu trabalhar melhor com algumas peças, sabe? Eu não acho que seja caso de você bancar o Gerson, por exemplo, que é uma questão das pessoas, mas eu acho que o Tite precisa mexer, sabe? Eu não acho que o problema seja de uma pessoa. Contra o Botafogo, por exemplo, ninguém foi bem. Ninguém estava bem. E quando todo mundo vai mal, o problema é coletivo. O problema também está ali em quem está controlando, sabe? Quando o problema é de todo mundo, na verdade, o problema não é de ninguém. Então, você precisa olhar para o coletivo e entender que isso aí não está funcionando. Pelo menos não dessa forma e não nesse momento. Falta entrosamento? Falta entrosamento. Mas o que você precisa fazer de imediato para dar o resultado? Daqui a pouco estamos na fase mais decisiva, então o Flamengo do campeonato, então o Flamengo vai ser mais testado. E eu acho que o Tite precisa aproveitar melhor o leque de oportunidade que ele tem no time. A gente fala muito da possibilidade do Ortiz, do Vinha, mas independente dessas peças, o Flamengo tem um time muito bom que pode ser melhor aproveitado e deve ser melhor aproveitado. Então, há sim um momento um momento para preocupação, mas também não é um momento para se decretar nada, sabe? Assim, vale a gente ficar preocupado, vale a gente ficar atento, mas observando, porque ainda é início de temporada. Como eu disse, eu considero 2 testes, não considero a pré-temporada como um teste, até porque o Tite usou peças ali que ele não vai usar nunca mais, né? Por exemplo, Carbone. Tinham mexidas drásticas de um tempo para o outro, mas considerando os testes de fato, porque hoje, com todo respeito ao nosso adversário, o Volta Redonda, o Flamengo tinha que vencer, não existia uma outra possibilidade, jogando bem, jogando mal, 3 pontos que conta, né? Então, fiz mais um vídeo de opinião para tentar fugir um pouco só da análise de pós-jogo, né? Porque eu tenho certeza que vocês já viram muito das mesmas opiniões, estão batendo muito na tecla, mas eu quero saber também de vocês, se vocês concordam, se vocês acham que assim, cara, qual que é a melhor mudança que o Tite pode promover imediato, se algum jogador merece assumir a titularidade, se algum jogador merece para o banco, o que vocês acham que pode evoluir, se realmente há um ponto positivo. Mas é isso, galera. Assim, acho que há um motivo para preocupação, mas também não há um motivo para desespero e para pânico. Acho que vale relaxar, vale dar uma acalmada, mas muito atento nessas movimentações, porque eu acho que o Tite tem que aproveitar melhor o leque de opções que ele tem à disposição no time, né, do Flamengo, nesses quase 10 jogos de temporada, né? Considerando ali a pré-temporada, o jogo contra o Audax, que foi o melhor até o momento do Flamengo de apresentação, mas nos 2 testes de fato da temporada o Flamengo deixou a desejar. E agora, para mim, são testezinhos até chegar ao outro de fato grande e o maior da temporada até o momento, que é o clássico contra o Fluminense lá no final da temporada, né? Que é o adversário mais forte carioca deste momento, tá? E, inclusive, até o momento, o único time invicto. Então, deixa a opinião aqui. Amanhã, na live, 11 horas da manhã, vamos debater, porque aqui não tem essa história de carnaval. Estamos trabalhando no carnaval para que vocês não fiquem desinformados do Flamengo. Vamos debater um pouquinho mais sobre esse vídeo. E aí, deixa o like aqui, compartilha. 7 horas da manhã tem meu parceiraço Jonas Estelmo. E 7 horas da noite, como você já sabe, a gente volta à normalidade com os nossos vídeos informativos, beleza?